Oi, gente, tudo bem? Como vocês viram aí no título, eu quero conversar um pouquinho com as mães que, como eu, pelo que me segue há um pouquinho mais de tempo, sabe que eu sou cristã, com as mães que estão aí nessa árdua tarefa de levar os seus filhos para a sua comunidade local, para a sua igreja. E quero fazer um parênteses aqui, que isso não é uma coisa difícil para todas as mães, porque eu percebo que tem crianças que são mais calmas, que elas têm uma tolerância maior à espera. Então, se esse for o seu caso, talvez você não vai se identificar com o que eu tô falando aqui. Pra quem chegou aqui no canal, né, não conhece, eu tenho uma filha que se chama Elisa e ela tem 2 anos e 5 meses. E eu me lembro já desde bem pequenininha que quando ela era de colo, assim, meses, ela já tinha essa coisa de se expressar, de querer falar, de querer gritar, né? Não é nem falar, porque o bebê nem fala, né? De meses. Mas, assim, de querer falar, de querer se manifestar. E aí, todos os meus cultos, assim, sempre foram, desde sempre, lá atrás, balançando, dando meu jeito para que ela ficasse quietinha, para que eu pudesse prestar atenção. Depois dessa fase, daí a nossa comunidade fez uma transição nas idades ali dessa linha, e aí passou para acolhimento a partir de 4 anos. Então, em resumo, exceto agora que a gente começou um projeto das mães, se unindo ali para as crianças de 1 a 3, para que a gente possa se revezar. Digamos que até então eu não tinha muito como manobrar assim a Elisa ali na minha comunidade. Só tô dando um panorama assim para vocês de como que é, né? Isso é tranquilo, acho que cada comunidade tem a sua forma os seus critérios, e tem mais. Tem comunidade que tem para crianças da idade da minha e que a criança não gosta de ir. Então, assim, aqui eu vou englobar várias situações, né? Então, acredito que talvez se você clicou nesse vídeo, você, como eu, tenha passado fases de desânimo, assim, de levar. Dava uma impressão, às vezes, de que não tava valendo a pena, porque às vezes eu tinha que sair do culto, ficar do lado de fora, porque a Elisa queria falar, queria se expressar. E ainda acaba coincidindo a hora de culto com os horários de sono da criança. Então, complica um pouquinho, que eu acho que a maioria das mães vão concordar comigo. Atualmente, para evitar esse pico de sono, assim, no horário do culto, no domingo, especialmente, eu altero um pouquinho a rotina dela, eu jogo o soninho pra de tarde, do meio da tarde pro final. Então ela acorda assim mais descansadinha, o que tem melhorado um pouquinho o bom humor dela no culto. Atualmente ela já tá, como eu falei, 2 anos e 5 meses, e assim, eu acho que a maioria dos desafios que a gente viveu, eles tiveram facetas peculiares das fases que a gente foi vivendo. Mas o que eu quero falar aqui é a respeito, assim, do quanto é importante, ainda que não pareça, a gente insistir em levar os nossos filhos, ainda que pareça, assim, que a igreja não é lugar de criança, porque a igreja é um lugar um pouco mais formal, tem um silêncio envolvido. Esse pode ser um ponto de vista, mas o ponto de vista que eu tento abraçar no meu coração é Jesus falando: deixem vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino. Então, igreja sim é lugar de criança. Não deixe de incentivar, de transmitir isso que você tem de melhor para o seu filho. Eu acredito que nós, como pais, todos nós gostaríamos de deixar algo para o futuro do nosso filho, né? Quem sabe um imóvel, de alguma forma proporcionar para eles algo que facilite um pouquinho mais a vida deles, né? Acredito que as famílias, assim, de geração em geração tentam que os seus filhos tenham uma vida um pouquinho menos difícil. E, claro, não dá tudo de mão beijada, mas deixar alguma coisa. Mas se a gente parar pra pensar que o que realmente tem valor para que a gente deixe para os nossos filhos, sim, faça realmente diferença na vida deles, é o amor e o temor a Deus. Quando nós formos embora, quando a gente partir dessa vida, os nossos filhos, se eles tiverem uma conduta de fé, de caráter,
gente, eles vão ter tudo. Eles vão ter tudo, se eles tiverem temor, se eles entenderem que Deus está com eles. Então, dentro da minha jornada de levar, de ter que manobrar a Elisa, tive fases que eu conseguia botar uns brinquedinhos no chão, tinha fases que era só colinho balançando, tinha fases que eu tinha que sair do culto. E claro que tiveram muitos momentos que eu me desanimei, que eu acabava fazendo mais uso dos cultos ao vivo que a gente tem. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo a página do Facebook onde a gente transmite os cultos lá da comunidade Amigos de Jesus, que é assim um conteúdo muito rico de palavra de Deus e algo assim que faz diferença mesmo, vale a pena ouvir se você tiver esse interesse de conhecer um pouco lá da minha comunidade. E, gente, voltando à questão da herança, eu fico pensando, assim, a respeito dos valores que nós, como pais, tentamos passar para os nossos filhos. Por exemplo, a gente procura transmitir, por exemplo, uma boa alimentação, a gente ensina que os nossos filhos sejam pessoas honestas. A gente tem essa tendência a transmitir para eles as coisas que a gente considera importante. Então, como às vezes a gente acaba colocando isso em segundo plano, né? É claro que quando eu tô falando em igreja e culto, o ideal é que nós não vejamos isso assim de uma forma muito religiosa, assim, né? No sentido da palavra, porque eu vejo que hoje o que me dá vontade de conhecer a Deus, o que me dá vontade de servi-lo, é o fato de eu conhecê-lo e de ter um relacionamento com ele independente da minha comunidade. Porque o nosso relacionamento é individual. E aí você poderia perguntar, então por que ir à igreja, né? Gente, lá é o lugar da comunhão, lá é o lugar onde a gente vê o corpo de Cristo, a gente entra em contato com as pessoas, às vezes um abraço, um gesto, uma palavra. Eu acredito sinceramente que faz muita diferença a gente ir numa igreja que a gente confie e que a gente goste e que tem um quê a mais dos cultos ao vivo, porque a gente tá ali assim naquela mesma sintonia, né? Se é que eu poderia usar essa palavra. E aí, mamães, poderia ser esse aqui um vídeo dizendo, faça isso, leve lanchinhos, leve brinquedos, ensine. Mas o que eu quero mesmo deixar nesse vídeo pra vocês, assim, diretão, sem edição, sem nada, vou colocar ele no canal assim, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. E quando ele for grande, ele nunca se desviará dele. Provérbios 22:6 fala essa palavra. E aí eu acho muito legal, porque tem gente que fala assim, não acho legal, acho interessante. Tem gente que fala assim, ensina o caminho. Não, a gente não deve ensinar o caminho, a gente deve ensinar no caminho. Então, eu acredito que a gente pode ensinar o amor a Deus aos nossos filhos de várias formas, né? Não é só, até acho que só ir à igreja, se a gente não estiver no caminho, se a gente não estiver vivenciando Jesus, pode ficar bem confuso assim para eles, porque eles estão sempre nos lendo, estão sempre... nós somos a Bíblia que os nossos filhos conseguem ler, né? Quando são crianças. E assim, tem sido muito especial para mim ver, por exemplo, na hora que eu me deito com a Elisa, que eu encosto a minha cabeça no travesseiro, e às vezes eu oro por ela, né, todas as noites, e esses dias eu falar, filha, ora pela mamãe, e ela botar a mão na minha cabeça, do jeitinho dela, falar, Jesus, abençoa a mãe, abençoa eu, abençoa o papai, e às vezes ela fala o nome dos amiguinhos, então com toda a sua pureza, não tô querendo assim, super espiritualizar, né, tem gente que, ai, minha filha é muito espiritual, não, ela é só uma criança, mas eu vejo que o meu esforço tem valido a pena. Eu estou inserindo para ela aquele lugar, eu estou fazendo com que ela entenda que ali é um lugar bom, que é um lugar especial, que é um lugar de reverência. Eu tenho conseguido, às vezes, fazer ela esperar, porque agora o horário que a gente acolhe na salinha de 1 a 3
depois de 30 minutos que o culto começou. Então, a gente consegue ensinar a esperar. É difícil, tem dia que ela reclama, tem, sabe? Mas tem valido muito a pena. Então, eu não sei se tudo isso, assim, como você vê tudo isso que eu tô falando, mas eu quero escutar como tá sendo a sua experiência. Já me disseram lá no Instagram, quando eu levantei essa questão, que passa, que melhora. Então, deixe seu comentário. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau!